Muito bem, queridos. Eu tenho algumas projeções, mas por enquanto a gente não vai para a projeção, porque nessa pequena introdução eu tenho algumas coisas que inclusive eu rabisquei, eu fiz um rascunho que eu precisava falar com vocês, né? Porque às vezes a gente vem com aquela, o pastor vai dar uma lista de coisas e o marido vai ter que anotar essa lista, a mulher vai ter que anotar. Mas antes da gente falar qualquer outra coisa a respeito desse texto e de outras porções da palavra de Deus, eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais para vocês. Primeiro, existe uma comparação muito pertinente, e eu concordo, quanto ao casamento, quanto à família, quanto ao casamento, quanto ao matrimônio. E a afirmação que talvez você também já tenha ouvido é que casamento é como um jardim. Se a gente não cuidar, ele morre. Verdade? Concorda com essa afirmação? Já ouviu essa afirmação a respeito do casamento, da família? Então vocês estão comigo. E de fato eu concordo. Concordo porque muitas vezes a gente se vê nesse caminho e muitas vezes, literalmente, a gente cai, né, nessa situação. Por exemplo, algum tempo atrás eu ganhei uma planta, eu estava cuidando da planta, e aí pela ocupação, pelo dia a dia e por muitas coisas acontecendo, eu deixei de cuidar daquela planta. O que é que aconteceu com a planta? A planta morreu. Relacionamento, a mesma coisa. Se a gente deixa de cuidar, se a gente deixa de preservar, sabe, de ter aquele cuidado, e aquele cuidado, eu diria que via de regra, é um cuidado diário. O nosso jardim chamado casamento, o nosso jardim chamado família, ele pode morrer. E isso, amados, né, é uma responsabilidade tanto do homem quanto da mulher. É uma responsabilidade dos cônjuges, de você homem, mas também de você mulher, e isso a gente vai ver durante a exposição da palavra de Deus. Mas eu gostaria ainda de falar algumas coisas para vocês nessa noite. E a primeira coisa que eu gostaria de falar, além dessa pequena introdução, é que a gente muitas vezes carrega conosco o mito do casamento perfeito. O mito do casamento perfeito. Quero dizer para todos vocês, você pode olhar na Bíblia de ponta a ponta. Você não vai encontrar uma família perfeita. Eu acho que a gente está vendo muita novela, eu acho que a gente está vendo muito filme, e a gente vai absorvendo tudo isso, e de repente a gente começa a lidar com conflitos dentro da nossa casa, dentro da nossa família, e fica indignado, né, porque a gente carrega aquela ideia do casamento perfeito. A gente precisa entender que o casamento é a união de duas pessoas, ainda que salvas por Cristo Jesus, mas pessoas pecadoras, pessoas falhas, como eu e você. Então não existe casamento perfeito. Sabe por quê? Porque você não é perfeito e porque eu não sou perfeito. Nós estamos caminhando rumo à perfeição. Nós estamos sendo aperfeiçoados à medida da estatura de varão perfeito, que é Cristo Jesus. É isso que a palavra de Deus afirma em Efésios capítulo 4. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, que é o mito da grama do vizinho, né? A gente tem aquela absurda ideia de quando as coisas não estão muito bem aqui no nosso lar, na nossa família, na nossa casa, no nosso casamento, a gente começa a olhar para o jardim do vizinho, para a família do vizinho. Isso é o mito da grama do vizinho. E a grama do vizinho é sempre mais verde. O cônjuge do vizinho é melhor que o meu. Você já caiu na tentação de fazer isso? Amados, e quantas vezes a gente vê isso acontecendo dia a dia dentro de nossas famílias?
Então a gente precisa tomar cuidado, porque o outro, ele tem outras dificuldades. Ele passa também pelas lutas. E via de regra, quando a gente compartilha, né, casais, quando a gente está compartilhando alguma coisa, via de regra, a gente escolhe compartilhar aquilo que é bom, que acontece na nossa casa, na nossa família, para a gente ficar bem na foto. É verdade ou não é verdade? A gente precisa ser sincero conosco. Dificilmente alguém que está conversando, a não ser que tenha uma intimidade muito próxima com o seu amigo casal, vai falar das suas lutas, vai falar das suas dificuldades, mas vai falar daquilo que é louvável, daquilo que é bom, daquilo que está acontecendo, e a gente é envolvido por essa situação ao tal ponto de fazer comparação entre a nossa família e a família do outro, entre o nosso casamento e o casamento do outro. Esse é o mito da grama do vizinho. Uma outra coisa que atrapalha muito nessa questão da nossa compreensão a respeito das nossas responsabilidades é a questão do egoísmo, amados. O egoísmo tem destruído casamentos, o egoísmo tem destruído os casais, o egoísmo tem destruído as famílias, né? Porque a gente começa a pensar, olha, eu preciso ser feliz, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e é o eu que está à frente de tudo. A gente tem que tomar cuidado, porque Jesus disse que a condição para sermos discípulos dele e segui-lo seria o quê? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Uma outra questão que dificulta muito nessa questão do relacionamento, do cuidado com o outro, é a questão do mundo. Muitas vezes a gente prefere olhar para os valores do mundo e que a sociedade apresenta para nós como cuidado, como um bom relacionamento, e desprezamos o quê? A palavra de Deus. E a gente, como batista, a gente costuma afirmar que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. E por que não no que diz respeito ao casamento? E por que não no que diz respeito à vida conjugal? E por que não no que diz respeito ao cuidado que nós precisamos ter um com o outro dentro de um relacionamento conjugal? Então, em vez da gente ficar olhando para os valores, para os padrões, para aquilo que a sociedade está estabelecendo, que o mundo está estabelecendo, esse mundo que nós falamos é um sistema de princípios e valores que, via de regra, contraria a palavra de Deus. E isso atrapalha. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu trago vocês de volta ao texto desta noite, nós podemos ver questões bem simples envolvendo essa palavra, e duas palavras saltam aos nossos olhos, que é amor e respeito. O cuidado que o marido deve ter com a sua esposa é um cuidado de amor, e o cuidado que a esposa deve ter para com o seu marido é de respeito. Meus amados, ainda pensando a respeito do casamento perfeito, né? Eu não tenho uma família perfeita. Chocante, pastor, eu não sou perfeito. Mas, pastor, e aí a gente precisa entender uma coisa. Uma determinada ocasião, um pastor estava pregando, né? E ele pregava com muito fervor a palavra de Deus. Ele era muito exortativo na sua pregação, e um irmão chegou para ele, uma ovelha chegou para ele e disse assim: mas pastor, o senhor vive tudo isso que o senhor está pregando? E aí sabiamente aquele pastor falou, não se justificando, mas disse: a palavra de Deus, ela é sempre maior que o pregador. A palavra de Deus, amados, é sempre maior que nós. Tudo que eu vou falar para vocês nessa noite vem como um desafio para o meu coração como pastor. Todas as vezes que um pastor ficar aqui à frente dessa comunidade,
Essa palavra de Deus, a priori, é para ele, porque existem coisas na vida dele que Deus quer trabalhar. Existem coisas na minha vida conjugal, na minha vida como família, que Deus quer trabalhar. E aí eu fico olhando para a palavra e eu vejo que a Bíblia, de fato, é a mensagem da graça para homens imperfeitos. Nós não somos perfeitos, não temos uma família perfeita, um casamento perfeito, mas diariamente Deus fala ao nosso coração, dando instruções necessárias para que a gente chegue àquele patamar que Deus deseja para cada um de nós. E quando eu olho para a palavra, eu vejo um homem chamado Abraão, que expôs a sua esposa numa condição muito vexatória, dizendo que ela era a sua irmã, e quase Abraão expôs a sua esposa ao adultério. Eu vejo um homem chamado Davi lidando com um drama familiar, o drama de Absalão, o seu filho se revoltando contra si mesmo, se insurgindo contra si mesmo. Eu estou falando de pessoas imperfeitas, para você entender um pouquinho a mensagem e assimilar melhor a palavra de Deus. Eu vejo também na Bíblia um homem chamado Eli, com 2 filhos, Ofni e Finéias. Um homem, um servo de Deus, sacerdote, mas com dificuldades na sua casa e na sua família. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo um homem que ouvia a voz de Deus desde pequenino, chamado Samuel. E aí em 1 Samuel capítulo 8, logo no comecinho desse texto, a Bíblia vai dizer que Samuel colocou seus filhos como juízes de Israel. E os seus filhos eram avarentos, os seus filhos eram gananciosos, e os seus filhos não cumpriram os estatutos do Senhor. Percebe? As famílias que temos na Bíblia será diferente da tua família e da minha família, mas uma coisa é certa: Deus quer nos instruir para nos aperfeiçoar como família. E aí a gente vai logo direto pedir ajuda lá para os nossos irmãos lá do multimídia. A gente vai direto para os nossos slides lá, falando a respeito do cristão 100%. E o cristão 100%, amados, cuida do seu cônjuge. Muitos homens, em resposta à atitude dominadora das mulheres, esses homens acabam errando o alvo de como lidar com as suas esposas. E de fato a gente passa a ter dificuldade quando a gente lida com uma esposa que tem esse comportamento de dominar. E isso se intensifica cada vez mais quando o homem, dentro desse relacionamento, ele se torna um ser passivo nas suas funções. Então, por conta disso, que acaba errando o alvo de como lidar com as suas esposas, e a gente acaba confundindo uma liderança que deveria ser uma liderança amorosa com ditadura. Por conta disso, a gente acaba se tornando um ditador. Não, e a minha palavra tem que prevalecer. Eu sou o homem, eu sou o sacerdote, sou eu que falo mais alto aqui, sou eu que tomo a dianteira de tudo. Mas Deus espera que no relacionamento entre esposo, marido e esposa, mulher, o homem tenha a postura de liderança amorosa. Porque a propósito é isso que Paulo traz para nós em Efésios capítulo 5, versículo 25 até o versículo 28. Ou ainda, poderia dizer, liderança servil. Eu estou aqui para te servir, minha esposa. Eu estou aqui para te servir, minha mulher. Mas vejamos, porque nós precisamos expressar de maneira prática essa liderança amorosa, ou seja, esse cuidado com o nosso cônjuge, mulher e esposa. Então, homens, se preparem, que agora é para vocês, agora é para mim e é para você. Próximo slide. Então, o papel do homem, que é o cuidado com a mulher, é o cuidado com a sua esposa. Primeiro, ele expressa esse cuidado através da provisão.
O homem deve entender, e ele precisa ficar muito claro isso na mente dele, que a responsabilidade de prover as necessidades da esposa, da sua mulher, cabe a ele. Amados irmãos, a Bíblia diz que Deus faria uma auxiliadora. Então esse cuidado da provisão, a priori, Deus escolheu você para esse cuidado. E são as necessidades, por exemplo, as necessidades físicas da mulher. Eu vou pedir para os nossos irmãos colocar aí para nós uma referência. São muitas referências e eu quero projetar bem rápido para nós. De Gênesis capítulo 3, 17 até o versículo 19. Vamos ver se entra. Está lá. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Tem mais um versículo, 19. Com o suor do teu rosto você comerá o pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó você voltará. A provisão física, a provisão do alimento, amados, a priori passa por mim e passa por você, homem. Eu sei que algumas vezes da nossa vida acontece o quê? Acontece, que essa posição, ainda que provisória, seja assumida pela esposa. Por conta do quê? Por conta de um desemprego, por conta de um subemprego, e você não deve ficar triste com isso ou envergonhado com essa posição, mas deve lutar para voltar o quê? A posição daquele que é o provedor do lar, o provedor da tua casa, o provedor da tua família. Essa provisão não é somente física, mas essa provisão, ela é sexual também. Então vamos lá, Provérbios capítulo 5, versículo 15 até o versículo 19. Depois, se você precisar, a gente passa todas as referências para vocês, é só pedir para os meninos do multimídia. Então, Provérbios capítulo 5, versículo 15 a 19. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço, porque deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças, que elas sejam exclusivamente suas. Está falando a respeito do relacionamento deste casal, nunca repartidas com estranhos. Não se aventure fora do relacionamento entre você e o seu cônjuge, homem. Próxima. Tem mais um versículo? Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Tem alguns estudiosos que acham que esse tipo de palavra não deveria nem estar na Bíblia, principalmente alguns que censuram o livro de Cantares. Mas é interessante, porque a palavra de Deus está falando que esta é uma responsabilidade do homem, sabe, de conduzir a sua esposa à satisfação sexual, ao prazer sexual, e é um relacionamento com responsabilidade, um relacionamento entre os dois. Provisão física, provisão sexual. Tem mais uns textos, mas a gente vai para a próxima provisão, que é a provisão emocional e espiritual. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Do mesmo modo, você está falando para os maridos: sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça, da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Provisão emocional e espiritual, em algumas versões diz
Pode voltar o texto lá, queridos? Algumas versões fala a respeito da necessidade de coabitar. E é nesse relacionamento, né, nesse cuidado, né, com as mulheres, com as nossas esposas, a gente precisa entender que essa provisão emocional e espiritual, a priori, também passa pelo homem. Nós vamos ver o próximo. O papel do homem também no cuidado da mulher, segundo, é expresso através da proteção. Assim como eu cuido do meu corpo, e eu cuido do meu corpo, viu? Eu devo cuidar de minha esposa. O pastor Emanuel falou bastante, ele vai me ajudar muito, a palavra dele de quarta-feira nesse momento. Ele falou a respeito de dormir bem, a respeito de você tomar cuidado com excessos de trabalho. Pastor Emanuel falou muito a respeito da alimentação. Pastor Emanuel falou muito a respeito de saúde na última quarta-feira. Se você não esteve, você pode rever essa palavra que está lá no nosso canal do YouTube da igreja. Mas a Bíblia diz, né, que esse cuidado com as nossas esposas, ele é expresso também através da proteção, não somente através da provisão. E assim como eu tenho esse cuidado especial com o meu corpo, com a minha vida, da mesma maneira, da mesma forma, esse cuidado ele deve ser estendido à minha esposa em todos os aspectos. Então, algumas vezes eu falo para minha esposa: olha, não coma isso. Você tem falado para sua esposa comer menos chocolate, comer menos massa? Tem falado para ela, ela briga com você porque ela gosta de tudo isso, né? Tem falado com ela: oh, vamos dormir, está no horário, vamos dormir. Vamos deixar um pouquinho aí as redes sociais de lado. Então não brigue com ele, porque ele está cuidando do seu corpo, ele está cuidando da sua vida. Essa proteção é expressa também quando o homem ele ama a sua esposa. Em Efésios capítulo 5, versículo 25, nós temos esse texto aí, amados. Efésios capítulo 5, versículo 25. Deixa eu ver. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então esse cuidado, essa proteção, ela é expressa através do amor. E como é que Cristo amou a sua igreja? Cristo amou a sua igreja, amou o seu povo de maneira sacrificial. E esse amor aqui não é um amor sentimento. Esse amor aqui é uma decisão. Independente das circunstâncias, independente do momento, independente de mérito, porque nós não tínhamos mérito nenhum para que Deus nos alcançasse com o seu amor. Então é muito comum, muitas vezes, a gente esperar uma reação positiva dentro do nosso relacionamento. Isso acontece comigo e quem sabe acontece contigo, para que a gente ame como a Bíblia nos ensina que nós devemos amar. Mas, amados, homens, amor é uma decisão que nós temos no nosso coração da parte de Deus. O amor ágape é um amor que não é circunstancial, não depende das circunstâncias, não depende daquele feedback da tua esposa dentro do relacionamento. Você decidiu amar, e quando você decidiu amar com amor sacrificial, ainda que aconteça um adultério, a Bíblia diz que você deve perdoar, que você deve se reconciliar e continuar amando a sua esposa, cuidando da sua esposa, honrando. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Acho que nós temos essa aí que já projetamos. Essa proteção,
É pela honra também. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as nossas orações. Amados, dependendo da tua criação, é comum a gente não conseguir tratar a mulher nessa esfera que a Bíblia estabelece para nós. Muitas vezes no nosso coração, a impressão que nós temos é que nós estamos tratando de igual para igual. Enquanto nós entendemos que a parte mais frágil, a gente de fato vai honrar, a gente vai cuidar. E sabe o que é interessante, homens? Se essa honra não acontece, o texto sagrado diz que eu interrompo as bênçãos de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu casamento. Se eu não tenho honrado de todas as formas, de todas as maneiras, como a minha esposa merece ser honrada, não necessariamente por ela, mas por aquilo que a palavra de Deus diz a respeito dela, então não adianta fazer um monte de campanhas, né, se o meu relacionamento está destoando daquilo que a Bíblia, a palavra de Deus requer de cada um de nós, homens. Então nós precisamos honrar. Eu não sei como a minha esposa se sente honrada, pastor. Então preciso perguntar para ela. Perdoando. Colossenses capítulo 3, versículo 19. Diz assim: maridos, ame cada um a sua esposa, a sua mulher, e não a tratem com amargura. Algumas versões diz: e não irriteis. Eu sei que em alguns momentos a gente fica realmente irritado, principalmente naqueles momentos em que o homem se sente desrespeitado dentro do relacionamento. Alguma decisão que caberia ao homem, não à mulher. Algumas decisões que precisam ser tomadas e que, via de regra, deveria passar pelo marido. A própria maneira como muitas esposas falam com seus maridos. Então, muitas vezes isso vai produzindo o quê? Ira no nosso coração. Vai produzindo amargura na nossa alma. Então, no momento, nem é um momento de discussão, mas um momento mais enérgico, né? Dentro do próprio relacionamento, muitas vezes essa irritação, essa amargura vem à tona. E aí a gente tem que policiar o nosso coração, porque o amor, ele não está condicionado aos posicionamentos do outro. O amor é uma decisão, e quem ama, perdoa. Então, independente daquilo que nós temos vivido, homens, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, sabe, independente se você se sentiu desrespeitado, e deixa eu dizer uma coisa para vocês, não somos nós que iremos mudar o coração de nossas esposas, não somos nós que iremos mudar o comportamento dos nossos cônjuges, porque muitas vezes nós queremos fazer isso. Muitas vezes eu me pego querendo fazer isso e mudar, e eu preciso entender que a minha reação para com ela deve ser uma reação amorosa, uma reação de perdão, e deixar que Deus cuide do coração dela, do comportamento dela. Esse cuidado do marido com a mulher, ele é expresso através da purificação. E Cristo purificou a igreja, e o marido deve purificar a sua esposa. Então, em Efésios capítulo 5, e eu estou aqui com a Bíblia aberta, eu posso ler Efésios capítulo 5, versículo 26. Vós maridos, 25 e 26, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra,
Mas como nós podemos purificar, como isso acontece, e santificar as nossas esposas? Cristo amou a igreja, amou o seu povo, de que maneira? Cristo amou com compaixão. Será que eu tenho sido compassivo no meu relacionamento com a minha esposa, ou eu sou mais explosivo? Ou eu sou mais legalista? Ou eu sou mais justiça? Não é justo o que você fez, não é justo a decisão que você tomou, não é justo como você se relaciona comigo. Então, quando a gente olha para Cristo Jesus, purificando a sua igreja, a gente vê que por trás dessa purificação, por trás dessa santificação, ali foi derramado compaixão sobre a igreja, ali foi derramado sobre aquele relacionamento misericórdia da parte de Deus. E quantas vezes, amados, nós nos apegamos, acontece, e eu volto à questão de adultério novamente, nessa preleção, porque eu como pastor, eu tenho visto muitos relacionamentos, a primeira coisa que acontece, a primeira coisa que a pessoa pensa e que vem falar conosco, falar: pastor, a Bíblia diz que nesse caso eu posso me divorciar, eu posso me separar. É que não entendeu o texto, não leu o texto todo, porque Jesus está falando até isso que nós consideramos mais grave, porque a quebra de um pacto, Jesus vai falar que o caminho é a reconciliação. Por quê? Porque no princípio não era assim. Deixará, pois, o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E quando isso acontece, amados, dentro do relacionamento, nós podemos ver o que? Misericórdia, nós podemos ver compaixão do coração desse marido, que de fato ama essa esposa, como Cristo amou a sua igreja. Isso vem perdão, vem respeito, vem o abrir mão dos seus direitos, que se chama abnegação, homens. E é dessa maneira que nós santificamos a nossa esposa, que nós purificamos essa esposa, como Cristo purificou e santificou a sua igreja. Deixa eu ir mais rápido aqui. Tem muita coisa para os homens, né? O papel do homem no cuidado com a sua mulher. Ele também é expresso através da presença. Então, prover, proteger e purificar, né? Que nós vimos isso, né? O cuidado do homem através da provisão, através da proteção, através da purificação. Então, esse prover, proteger e purificar se torna mais eficiente quando nós estamos presentes e conhecemos necessidades de nossa esposa, seus problemas, suas dúvidas. Com isso somos capazes de viver com sabedoria a vida comum do lar. Mas pastor, eu estou sempre presente na minha casa. Pode ser que você não está. Pode ser que você está e não está. Pode ser que você está lá e a tua cabeça está no trabalho. Pode ser que eu esteja na minha casa e a minha cabeça esteja nos meus sonhos, nos meus projetos. Pode ser que você esteja lá, homem, mas esteja tão distante da sua esposa. Amados, isso pode acontecer com cada um de nós, se a gente não tomar cuidado, né? Ali há somente uma presença física, e essa presença física, ela não é suficiente para conhecer as necessidades presentes no coração de nossas mulheres, de nossas esposas, e aí sim a gente ser o provedor, ser o protetor, e aquele que purifica e santifica as nossas esposas. Sabe, um dos grandes problemas que existe hoje, e que tem afetado muito, são os celulares. Gente, eu fico pensando, se nós olhássemos para o celular, olhássemos para a Bíblia, como nós olhamos para o celular, puxa vida, né? A gente fazia assim e tocava os céus. E muitas vezes, dentro desse relacionamento, as redes sociais
são muito mais importantes do que conversar, do que se relacionar, do que conhecer um ao outro. Quem sabe é isso, uma das coisas que está distanciando você do seu cônjuge. Quem sabe é o seu trabalho. Sabe, quem sabe é a sua passividade, homem. Quem sabe é a sua cultura como homem de família. Amados, eu tenho 49 anos e eu tenho uma cultura de chefe de família diferente daquilo que a Bíblia me ensina. E se eu não tomar cuidado, vira e mexe, isso atrapalha o meu casamento, o meu relacionamento. Isso. Eu acho que a última atacada aí em nós homens. O papel do homem no cuidado com a sua mulher, ele também é expresso através da participação na educação dos filhos. Então, assumir a tarefa de criar filhos para serem sal e luz, envolvendo nossas esposas, é tarefa do homem. E aí eu quero projetar duas referências, meninos, se vocês puderem me ajudar aqui. Efésios capítulo 6, versículo 4 e 1 Timóteo 3, versículo 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Próximo texto. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês, e eu novamente volto à questão da cultura, da herança familiar, como referência de pai, de marido, que nós recebemos dos nossos pais. Pelo menos quem está na faixa etária que eu estou. Se a gente não tomar cuidado, a gente acaba delegando muitas coisas para as nossas esposas. E a gente acaba delegando principalmente o criar filhos para as nossas esposas. Por quê? Por conta daquela cultura. Eu sou o caçador. Então eu saio para caçar, eu trago a caça para casa e a minha mulher resolve tudo. Amados, e o quão é importante a figura masculina, a figura do homem, e principalmente na instrução dos seus filhos, e principalmente para nós que conhecemos a palavra de Deus, e a palavra de Deus recomenda que nós ensinemos nossos filhos. Agora, em termos práticos, você tem orado com o seu filho? Você tem estudado a palavra de Deus com o seu filho? Você tem conversado sobre a Bíblia com o seu filho? Você tem conversado com os seus filhos sobre as situações da vida e traz essas situações junto à palavra de Deus, ensinando os seus filhos? Ou você tem delegado o homem tudo para a sua esposa? Ah, pastor, eu trabalho demais, chego muito cansado, não dá tempo participar. Aí eu levo para a igreja. Deixa eu falar uma coisa para vocês, para cada um de vocês, homens e mulheres que estão comigo aqui nessa noite. A gente ouve muitas pessoas virem falar conosco e falar assim: pastor, eu trouxe meu filho para a igreja desde bebê. Ele completou 13 anos de idade, 14 anos de idade, e ele não quer mais saber da igreja, ele não quer mais saber de Deus. Quem sabe nós falhamos não em trazê-los para a igreja, mas assumir o nosso papel como homens e como mulheres, de ensinar os nossos filhos a palavra de Deus junto com a igreja. Então, nós precisamos, homens, assumir essa tarefa de criar filhos para serem sal e luz. Agora nós vamos para as mulheres. O papel da mulher. A gente está falando sobre o cuidado do cônjuge.
Então, do marido para com a mulher e da mulher para com o marido. Então, duas realidades são presentes no relacionamento esposo e esposa que atrapalham a mulher a obedecer, a cumprir seu papel dentro do casamento. Primeiro, a consequência do pecado. Queridos, o pecado fez um estrago tremendo na nossa vida. Principalmente numa coisa chamada se submeter ao outro. Se submeter a alguém que foi constituído como autoridade, como sacerdote sobre a casa e sobre o casamento. E principalmente num tempo como esse, onde tem se falado muito a respeito de feminismo, feminicídio, que nós não concordamos com nada disso, nós repudiamos tudo isso, mas essa questão desse movimento feminista, isso rouba, de uma certa forma, a autoridade e o sacerdócio do homem dentro do casamento. Então, primeiro, a consequência do pecado, e segundo, a falta de habilidade masculina na hora de exercer uma liderança amorosa e servil. Então, muitas vezes a mulher não se submete, e lembrando a vocês, mulheres, que submissão é estar debaixo de missão, e não é simplesmente ser um capacho, onde o seu marido vai pisar em você, vai tripudiar sobre você. Submissão tem esse significado. Existe uma missão, essa missão conferida por Deus para o marido, e esse marido vai compartilhar dessa missão com a sua esposa, então ela vai estar debaixo de uma missão. Mas muitas vezes esses homens, eles não sabem exercer essa liderança amorosa. Então ele diz: eu sou o sacerdote da casa e eu faço o que eu quero, Deus me conferiu essa autoridade. Mas a Bíblia diz que é como Cristo amou a sua igreja. Então a conscientização e a apreensão das verdades bíblicas podem reverter tudo isso. De que maneira, pastor? Então o cuidado da mulher com o seu marido é da submissão voluntária e amorosa. Ou seja, eu não vou ler as referências, porque o nosso horário está avançado, mas vai ficar ali a referência. Por exemplo, é seguir a liderança do marido. Mulher, Deus colocou o teu marido como líder sobre a tua família, sobre a tua casa. Quem sabe você está ouvindo muito esses movimentos que têm acontecido aí fora, essas informações, esses princípios que a sociedade está passando, está entrando no teu coração, e você está se colocando dentro do relacionamento no mesmo patamar de autoridade, de liderança, que não foi conferido para você, mas que foi conferido para o teu marido. Então nós precisamos seguir a liderança. O marido é o líder, então eu vou seguir a liderança do meu marido, respeitar o marido e a posição dele. Deus colocou esse marido como cabeça da família, como chefe da tua casa. E deixa eu falar uma coisa para você, mulher. E Deus dotou esse marido de capacidades, de habilidades para liderar a sua casa e a sua família. E eu creio que se esse marido ele tem uma liderança amorosa, ele te ouve. Talvez não coloque tudo aquilo que tem ouvido de você em prática, mas ele te ouve. Cultivar um espírito manso e tranquilo. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 4, a palavra de Deus vai dizer que as esposas devem ter um espírito manso e tranquilo. Ainda que você seja espanhol, ainda que você seja italiano, ainda que você seja sanguíneo, ainda que você venha de uma família difícil, mas você foi lavado e purificado, mulher, pelo sangue de Cristo Jesus, e esse espírito manso e tranquilo que pertence ao Senhor Jesus é compartilhado com você, mulher, pela graça maravilhosa de Deus, ainda que você esteja no pior momento de TPM da tua vida. Olha, os homens vibraram aí agora. Não, o chicote não é só nas minhas costas. É o que a Bíblia diz. E essa questão da mansidão é aquele que não fica reivindicando os seus direitos. A gente tem uma dificuldade de entender esse termo mansidão, porque Moisés era o homem mais manso, mas Moisés matou um homem.
Moisés se irou e desceu a cajadada na rocha, que era para ele falar rocha que desce água, e por conta disso Moisés ficou fora da terra prometida. Pastor, eu não entendo essa questão da mansidão então não. Então a gente precisa entender melhor esse detalhe, mas eu não vou entrar nesse aspecto aqui. Mas o fato é que tem muita mulher irada com o seu marido, e por conta dessa ira vem a falta de respeito, e quando o marido é desrespeitado, ele não se sente amado, ele não se sente atraído pela sua esposa, ele não sente libido, ele não sente desejo. Obedecer no Senhor ao marido. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Você obedece de acordo com a palavra de Deus. O papel da mulher, esposa, cuidado com o marido, do auxílio e apoio ao marido, está lá em Gênesis, e a palavra de Deus diz que Deus faria uma auxiliadora para este homem, para este marido. Você é auxiliadora, você apoia o seu marido nas decisões que ele toma, nas escolhas que ele faz, na direção que ele vai, no seu trabalho, no cuidado com os seus filhos. Você é auxiliadora, alguém que está ali ao lado. Então, essa mulher precisa dar prioridade ao chamado do marido nas decisões familiares, nas decisões profissionais, nas decisões eclesiásticas. Enfatizar o papel de complementação sem competição com o marido. Então tomem cuidado, mulheres, porque em algumas situações, se você não tomar cuidado com o engano do teu coração, você está competindo nessa liderança com o seu marido. Papel da mulher, esposa, cuidado com o marido, do carinho e afeição na criação dos filhos. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15, a palavra de Deus vai dizer, que essa mulher, ela deve ter amor, ela deve ter esse carinho, ela deve ter essa afeição na criação dos filhos. E isso passa por onde? Passa pela dedicação à tarefa do discipulado e disciplina dos filhos. Então, homens, percebem isso? Que esse papel ele é compartilhado com os dois. Não é somente o papel da mulher, mas é o papel do homem. Não é somente o papel do homem, mas também é o papel da mulher. Você tem discipulado, você tem disciplinado os seus filhos. Pastor, eu deixo para o meu marido que ele é mais firme. O meu marido, o meu filho, ele sabe que eu sou mais frágil, que eu cedo com mais facilidade. E aí então eu deixo para o meu marido. Você também tem que ser auxiliadora nesse cuidado com o seu filho. Eliminar fatores de estresse que tiram o gosto da criação dos filhos, principalmente numa fase como os adolescentes, algumas coisas que a gente não gosta nos nossos filhos, mas eu fico sempre lembrando ao meu coração que eu preciso voltar àquela fase naquele momento para lidar com o meu filho naquela fase, senão não vou entender absolutamente nada. Então a linguagem, a roupa, a maneira como fala, a maneira como pensa, e existem algumas situações que e que muitas vezes as mulheres querem impor sobre os seus filhos os seus gostos, e não entende o gosto do filho, não entende a fase do filho, de maneira que esse gosto não seja prejudicial, de maneira que essa escolha que o filho está fazendo não seja prejudicial. E aí é por isso que a Bíblia diz assim, olha, mulheres, pais, não irriteis os vossos filhos. Quarto e último lugar aqui, no cuidado da mulher com os seus maridos, do cuidado do próprio lar. Então a mulher, e eu queria ler esse texto aí, se os meninos puderem, a gente está no final, eu já vou fazer oração aqui. Esse texto de Tito 2:5 e 1 Timóteo 5:14. Se a gente puder ter esse texto, Tito 2:5, está falando aí a serem prudentes e puras, está falando a respeito das esposas, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos,
a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Agora o texto de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 14, portanto aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não dê ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Enfim, está falando a respeito do papel da esposa dentro do seu lar. Amados, eu não vou fazer uma relação, né, de atribuições que você como esposa tem para com a sua casa, tem para com o seu filho, tem para com o seu marido, tem para com a sua família. No cuidado diário. E quem sabe essas questões têm trazido atrito e distanciamento entre você e o seu marido. Porque nós vivemos numa cultura diferente da cultura que os nossos pais viveram. Mas aí a gente está olhando para a cultura e a gente não está olhando para a palavra. E a palavra vai falar que a mulher, ela precisa ter esse cuidado com o seu lar, com a sua casa. Sabe, então capricha mais, mulher, naquela comida. Sabe, capricha mais, mulher, naquela roupa. Capricha mais naquela casa. E eu sei que o teu marido te ajuda a fazer aquela faxina, se você não tem alguém para fazer. Eu sei que o teu marido te ajuda a fazer comida, se ele tem essa habilidade. Então, sabe, às vezes tem alguns maridos, quem sabe, que não desejam nem voltar muito para casa, porque está aquela bagunça. E a Bíblia diz que as mulheres devem ser zelosas pelos seus lares. Finalizando, amados, querida mulher, minha oração é que você compreenda que uma sociedade melhor passa pela convicção de seu papel dentro do lar. O mundo está gemendo por mulheres de Deus, que vivem a vontade do Pai, sem dúvida, sem culpa, sem humilhação, mas com alegria e seriedade. A solução para a nossa sociedade está na obediência. A 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15, resumindo esse versículo: amor, fé, santificação. Para Deus, isso é ser mulher evoluída. Concluindo, o cristão 100% cuida do seu cônjuge ou cuida do cônjuge, de acordo com as orientações da palavra de Deus. Cuidemos uns dos outros. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos orar?